Olá, igreja querida, que alegria falar com você mais uma vez aqui através desse nosso culto virtual. Estamos aqui dando sequência a uma série especial que nós iniciamos no nosso último encontro através aqui desses meios virtuais da Palavra de Deus, em que estamos falando sobre a carta pastoral de Tiago, que nós encontramos no Novo Testamento. Nós vimos no nosso último encontro que o apóstolo Tiago nos trouxe algumas orientações, algumas informações sobre como devemos então, como cristãos, enfrentar as provações que nós passamos nesse mundo. Nós temos visto que Tiago, em sua carta, ele procura apresentar aspectos práticos da vida cristã. O que significa ser cristão em meio a tantas provações, tentações e tantos conflitos também internos e externos que nós passamos em nosso dia a dia. O apóstolo procura nos mostrar que através de uma religião que agrada a Deus, baseada totalmente na palavra desse mesmo Deus, é possível que nós então vivamos uma conduta pura, correta, justa e agradável a Deus também. E na sequência hoje nós iremos aqui refletir no capítulo 1 de Tiago, a partir do verso de número 19, do verso 19 até o verso 27. Esse vai ser então o texto, a sessão para o nosso estudo nesse momento. Quero convidar você, então, por favor, abrir comigo a sua Bíblia na carta pastoral de Tiago, capítulo 1, no verso de número 19 em diante, e o texto diz assim: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Se eu lhe perguntasse quais são as marcas que definem um crente genuíno, quais você me diria, quais você apresentaria no caso? Se eu lhe perguntasse como é possível saber se uma religião ela é falsa ou verdadeira, que tipo de provas, evidências, ou então quais seriam as marcas que você iria apresentar, que você iria argumentar para dizer se de fato certa religião ela procede de Deus ou se esta religião não é genuinamente uma religião que procede de Deus também? Como é possível sabermos se um cristão ele tem vivido uma conduta compatível com aquilo que ele professa? Porque uma coisa é você crer na verdade. Outra coisa completamente contrária é você então crer e viver conforme também essa mesma verdade. E sim, acredite, é plenamente possível você ser um tipo de crente que apenas crê em certas coisas, que crê em doutrinas, que crê nos ensinos de Jesus, mas não vive uma vida em harmonia com os princípios que você professa. Ou seja, é uma tremenda hipocrisia religiosa. E perceba que nesse texto que nós lemos aqui nesse instante, meus amigos, o apóstolo Tiago, ele fala justamente acerca desse assunto, a religião vã comparada com a religião genuína e verdadeira. E observe que sobre esta religião que agrada a Deus, nós percebemos então, com base nesse texto, que o apóstolo Tiago, ele apresenta três marcas, três características que definem uma religião como imaculada, pura, verdadeira e também agradável a Deus. E se você prestar bem atenção, você verá que essa religião é uma religião prática, não se baseia apenas em aceitar doutrinas e crenças e algumas teorias e algo mais.
Não, mas é uma religião que se baseia no exercício da fé, na prática daquilo que se professa, daquilo que se acredita. Pois bem, então, para começar, nós vamos então aqui dizer que a religião verdadeira, segundo Tiago, nesse texto que nós lemos aqui, é uma religião cuja base é a palavra de Deus, ou então a prática da palavra de Deus. E note que nesse texto, o apóstolo Tiago, ele nos trouxe aqui algumas informações importantíssimas sobre um crente genuíno e a sua relação com a prática da palavra. Em primeiro lugar, no verso de número 21, você vê que o apóstolo Tiago, nesse texto, ele diz que a palavra de Deus, ela é implantada no coração de todo aquele que é um praticante dessa mesma palavra. Ou seja, um crente verdadeiro, um cristão genuíno, é aquele que recebeu a semente da palavra no seu coração. Ele acolheu com alegria, aqui o texto diz, né, acolher com mansidão a palavra implantada em vocês. Esse crente, ele recebe com alegria, ele recebe com mansidão, ele recebe com humildade a mensagem bíblica que lhe é pregada. E essa mensagem, ela então germina em seu coração e ela dá frutos também ao seu tempo. Quer dizer, todo cristão é aquele que acolhe a mensagem que lhe é pregada. Ele ouve a pregação aqui através desse culto online, através dos cultos da igreja ou em outros meios também pelos quais é possível ouvir a palavra de Deus. E ao ele ouvir essa mensagem, esta mensagem como semente, ela é implantada em seu coração. E com mansidão, com humildade, ele acolhe a mesma em seu coração. Então você percebe que, segundo o apóstolo Tiago, um crente genuíno, ele acolhe a palavra de Deus no seu coração. E nós temos visto, com base nesse primeiro aspecto, que na verdade a prática da palavra de Deus é uma marca essencial que define, né, a centralidade de uma religião verdadeira. Quer dizer, para eu saber se a minha religião ela agrada a Deus ou não, o primeiro teste ou primeira marca que Tiago apresenta para que você possa identificá-la como genuína ou não é saber se esta religião ela está centrada na palavra de Deus, porque a religião que Deus espera de nós como cristãos é uma religião que vem da onde? Da palavra. Deus não quer uma religião baseada em achismos humanos, em ideias humanas, em filosofias humanas, naquilo que o pastor fala, naquilo que os irmãos falam, que as pessoas falam, mas Deus, ele quer, ele se agrada de uma religião que parte dos princípios da sua palavra, daquilo que está escrito. Então, o crente que é parte dessa religião centrada na palavra é aquele que primeiramente ele acolhe a palavra de Deus, mas ele não somente acolhe. No verso 23, Tiago vai além, verso 22, ele vai além, diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Você vê? Então, aqui o apóstolo apresenta dois grupos. Existem aqueles que são ouvintes da mensagem, mas há aqueles que além de ouvintes são também praticantes da mensagem, praticantes da palavra. Qual é a religião verdadeira dentre esses dois? Ora, certamente é daquele que pratica a palavra de Deus. Nós estamos vendo nesse primeiro aspecto que a religião verdadeira, ela é centrada na prática da palavra de Deus. Então, todo crente genuíno, ele não só acolhe a palavra em seu coração, mas ele vive essa palavra. A sua conduta, as suas palavras, as suas ações, os seus pensamentos são pautados pelos princípios dessa palavra. Ele vive em harmonia com toda a mensagem pregada por Cristo. Ele vive em harmonia com toda a fé que ele recebe ao ouvir a palavra de Deus. Ele não é apenas um espectador na multidão. Ele não é apenas mais um que vem à igreja e se senta ao banco e fica ali consumindo a mensagem pregada, a mensagem cantada, enfim. Ele vai além. Ele absorve aquele conteúdo, ele acolhe a mensagem no seu coração, mas ele vive também essa mensagem. Ele pratica a palavra de Deus. Essa é a ideia, que um cristão verdadeiro, ele é praticante da palavra. E veja, Tiago diz que se alguém supõe ser religioso, no verso seguinte, 23, ele diz: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele está se enganando.
Ou seja, a pessoa que diz ouvir a palavra, ser um cristão, ser crente, por exemplo, ser uma pessoa religiosa, mas não pratica a palavra que professa, ele está se enganando. Tiago, no verso seguinte, ele diz o seguinte, que é como aquele que se contempla no espelho e não se reconhece. Quer dizer, um crente, ele conhece a si mesmo, ele reconhece a sua vida com base na sua conduta, que é uma conduta baseada na prática da palavra de Deus. Mas se ele é apenas um mero ouvinte dessa mensagem, ele não conhece a si mesmo, ele não conhece a verdade, ele não conhece a Deus, ele está se enganando. E veja, esse é o perigo da falsa religião. Há muitas pessoas que vivem uma falsa religião sem saber. Há muitas pessoas que vivem uma fé falsa sem saberem que estão vivendo uma fé falsa. E veja, meus amigos, quando eu estou aqui afirmando que há pessoas que vivem uma religião falsa, eu não estou falando daqueles que vivem, por exemplo, uma religião ou frequentam uma igreja, uma denominação religiosa que não é a nossa. Eu estou falando que mesmo entre irmãos nossos que frequentam a mesma igreja que nós, é bem provável que haja pessoas que não vivam genuinamente uma religião que agrada a Deus, certo? E é por isso então que o apelo do apóstolo Tiago para nós aqui é: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, porque se você é ouvinte da palavra, você está se enganando, você está na verdade praticando uma hipocrisia religiosa, e a hipocrisia religiosa não leva você a lugar nenhum. Então, um crente genuíno, ele acolhe a palavra, mas ele também pratica essa mesma palavra. No verso de número 25, Tiago fala sobre a lei, e ele diz assim: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, aquele que pratica a palavra, ele é verdadeiramente livre. O que significa isso? Tiago diz que a lei é a lei da liberdade. Aqueles que praticam a lei, aqueles que vivem em conformidade com os princípios, mandamentos da palavra de Deus, eles não são prisioneiros da lei. Eles não são escravos da lei, mas são pessoas livres em Cristo Jesus para justamente então fazer o que lhes recomenda a palavra, o que lhes recomenda a sua lei contida em sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela é acolhida no coração de um crente verdadeiro. A palavra de Deus, ela é praticada por um crente genuíno, e a palavra de Deus, ela leva o crente genuíno a viver uma vida de liberdade, de conhecimento e salvação em Cristo Jesus. E você vê também que é um benefício, porque Tiago diz que bem-aventurado, né, naquilo que realizar, vai ser todo aquele que é praticante da palavra, aquele que é obediente à lei de Deus. Você vê? Então existe um benefício, existe uma bênção de Deus guardada, destinada a todos aqueles que são praticantes da sua palavra. Então veja, a primeira coisa que nós temos que saber, meus amigos, é que toda religião genuína, ela precisa estar centrada na onde? Nas Escrituras. Não é no que diz o líder religioso, no que diz a igreja como instituição em si, mas é o que diz a palavra de Deus. Se a tua igreja, ela está centrada na Bíblia, se a tua igreja, ela é centrada em toda a palavra de Deus, então bem possivelmente esta é uma igreja que professa uma religião genuína. E se você é praticante dessa mesma palavra também, então você também é um crente verdadeiro, um cristão genuíno. Porém, Tiago, ele vai além. Ele nos mostra como essa religião da palavra, ela afeta toda a nossa vida. Veja, nós vimos aqui que a primeira marca da religião genuína é que ela é centrada na palavra de Deus. Agora, uma vez que essa religião ela está centrada na palavra de Deus, ela então produz alguns efeitos positivos em nossa vida e em nossa conduta. E essa é a próxima marca então que Tiago apresenta como sendo uma evidência de uma religião que agrada a Deus. E qual seria essa marca? Eu diria a vocês que essa marca é
que a religião baseada na palavra, que é a religião que agrada a Deus, ela afeta, ela influencia para o bem a maneira como nós nos relacionamos com o próximo. Por que eu afirmo isso? Olha novamente comigo o verso de número 19, o que diz Tiago. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. E queridos, certamente este é um importante alerta a todos nós cristãos. Veja, a palavra de Deus, ela não só nos leva a vivermos uma religião verdadeira, mas a palavra também ela muda os nossos relacionamentos. Por quê? Tiago diz duas coisas sobre aquele crente que pratica a palavra. Primeiro, ele é tardio para falar. Ele é tardio para se irar. Ele é tardio para responder asperosamente. Ele é tardio para revidar com ira quando ele é insultado, quando injuriado, quando provocado. Mas ele é pronto para ouvir e então assim acolher ali com amor, com atenção, aqueles que precisam conversar, desabafar, abrir o coração, enfim. Veja, dois importantes aspectos que a palavra de Deus ela realiza em nossa vida. Ela nos faz prontos para ouvir e tardios para falar e para se irar. Nós somos muito rápidos, não é? Para irar-se normalmente. Geralmente nossa vida ocorre o contrário. Nós somos tardios para ouvir e prontos para falar. Queremos falar, discutir, brigar, né, e erguer a voz e por aí vai, e nos iramos, nos irritamos com as pessoas, com as circunstâncias, mas aqui o apóstolo Tiago nos dá um importante alerta, uma importante lição. Qual é a lição, queridos? Nós temos que ser prontos para ouvir, mas temos que ser tardios para falar. Um cristão que pratica a palavra é um cristão que não se ira facilmente contra o seu próximo. É um cristão que não profere palavras de amargura contra o seu próximo. É um cristão que não ofende o seu próximo. Um cristão que pratica a palavra, ele não diz coisas horríveis para as pessoas, não fala mal do seu irmão, ele não ofende o seu irmão, ele não xinga seu irmão, não blasfema contra o seu irmão, mas ele está disposto a ouvir o irmão quando este precisa de um conselho, de um desabafo, precisa ali abrir-se para alguém, ele é pronto para ouvir, pronto para socorrer, pronto para prestar solidariedade a todo aquele que precisa, mas ele é tardio para irar-se. A palavra nos ajuda a ter controle sobre nossas emoções, a termos equilíbrio em nossas emoções. Por isso, quanto mais você pratica a palavra, melhores também serão os seus relacionamentos com o próximo. Mas continuando, meus amigos, no último ponto então, nós vimos até agora duas marcas, duas coisas que a palavra de Deus ela produz em nossa vida. Em primeiro lugar, nós vimos que a prática da palavra ela leva a uma religião genuína. Segunda coisa, que a prática da palavra ou dessa religião baseada na palavra, ela nos leva a viver um relacionamento equilibrado com as pessoas. Nós somos rápidos para ouvir e tardios para falar e também para se irar. Agora, o terceiro e último aspecto que nesse texto Tiago apresenta é que a prática da palavra de Deus ou a prática dessa religião genuína centrada na palavra nos faz viver uma vida que agrada a Deus, ou melhor dizendo, a prática da palavra de Deus nos faz viver uma religião que agrada a Ele. Qual é a religião que agrada a Deus? Qual é a religião que Deus espera que eu viva? Qual é a crença que Deus quer que eu professe? Olha só o que diz Tiago, novamente, nos versos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Presta atenção. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Queridos, qual é a religião que agrada a Deus? Tiago traz para nós 3 características que definem uma religião que agrada a Deus. Lembrando que essa religião é fruto do quê?
da prática da palavra. Ou seja, você só viverá uma religião agradável a Deus, genuína, perfeita, verdadeira, se você for praticante da palavra. Caso contrário, você está se enganando, você está se iludindo, você tem vivido uma hipocrisia religiosa, um engano religioso. Mas Tiago diz, amigos, o seguinte, que um crente verdadeiro que pratica a palavra, ele vive uma religião agradável a Deus. E ele disse 3 coisas que essa religião faz. Primeiro, no verso 26, ele diz que um crente genuíno, ele refreia sua língua. Já falei aqui que o cristão, ele não se ira com o seu próximo. Ele não se irrita, ele não xinga, ele não ofende, ele não briga com seu irmão. Ele evita contendas, ele evita a raiva, ele evita irar-se com as pessoas à sua volta. Agora Tiago vai além e diz que um cristão refreia a sua língua. Ele não faz fofoca, ele não espalha por aí coisas que não procedem. Ele não faz difamação nas redes sociais, sabe? Ele não fica falando mal da vida alheia, não fala mal do irmão, não fala mal do ancião da igreja, do pastor, dos líderes, da família, desse e daquele. Um cristão genuíno, ele controla a sua língua. Ele refreia a sua língua, porque a língua pode ser a sua maldição, pode ser a causa da sua perdição. E veja, amigos, uma religião que agrada a Deus é uma religião que nos leva a não usarmos nossa língua para o mal, mas a refrearmos nossa língua. Uma religião que agrada a Deus, ou uma religião baseada na palavra de Deus, é aquela que nos leva a controlar aquilo que nós falamos das pessoas à nossa volta. Por isso, Tiago diz, um cristão, ele refreia sua língua. Se ele não refreia sua língua, a sua religião é vã, a sua religião é hipócrita. No verso seguinte, o 27, ele diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Você vê? A religião que agrada a Deus é uma religião que consiste também, a segunda coisa que Tiago diz, né? A religião que agrada a Deus, ela consiste na benevolência para com os necessitados. Quando eu socorro os que precisam, os que estão carentes, os que estão necessitados, quando eu atendo todos aqueles que carecem, quem sabe, de algum recurso, quando eu luto pela causa daqueles que são oprimidos, quando eu sou a voz daqueles que não podem erguer a sua voz, quando eu sou as mãos daqueles que não podem operar por si mesmo, eu estou praticando uma religião que agrada a Deus. É a prática do amor ao próximo, é a prática da benevolência, da misericórdia, da compaixão para com os necessitados. Essa é a religião que Deus quer de nós, uma religião em que o crente não fala mal do irmão, mas ele socorre, ele ajuda o seu próximo, ele ama, ele se doa em favor do próximo e o ajuda em suas necessidades. E terceira coisa, Tiago diz, manter-se incontaminado do mundo. A religião da palavra, ela nos retira do mundo. Ela nos mantém incontaminados desse mundo. Ela nos afasta de todos os prazeres e todas as impurezas desse mundo. Ela nos guarda para a santidade em Cristo. Agora, como é possível então, pastor, eu viver esta religião? Nós vimos no verso 22 que o segredo é ser praticantes da palavra. Todo aquele que pratica a palavra, todo aquele que vive a palavra de Deus genuinamente, ele vai viver esta religião que agrada a Deus. Concluindo, a prática da palavra é a centralidade de uma religião genuína. Segunda coisa, a prática da palavra, ela muda a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. Terceiro ponto é que a prática da palavra de Deus nos faz viver uma religião que genuinamente é verdadeira e que agrada esse Deus também. Meu apelo para você, amigo querido, nesse momento que me assiste, é para que você busque então viver esta religião. Que você busque viver centrado na palavra de Deus, para que você seja um praticante e não apenas um ouvinte enganando a si mesmo, mas que você seja alguém que tem prazer na palavra, que tenha prazer na lei de Deus, que persevere na palavra de Deus.
Não seja apenas um hipócrita religioso que se engana, um ouvinte, um cristão de aparências, um adventista de aparências. Não seja um crente de aparências, mas seja alguém enraizado na palavra de Deus, cuja essa mesma palavra, ela orienta a sua conduta, ela orienta a sua vida, ela orienta os seus relacionamentos, ela o leva a uma religião que agrada ao Deus do céu. É isso que Deus espera de mim e de você. O meu desejo e a minha oração, querido amigo, querido irmão, é que Deus nos cubra de bênçãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Ele nos permita, pelo seu Espírito Santo, a partir de hoje, sermos diferentes, sermos cristãos, sermos adventistas, sermos crentes centrados na sua palavra, que não apenas ouvem, mas também praticam tudo aquilo que está escrito. E se esse é o seu desejo, aonde você estiver agora, ore comigo nesse momento. Pai querido, eu oro por aqueles amigos e irmãos que neste momento decidem ser, Senhor, praticantes das tuas verdades, praticantes da tua palavra. Que o Senhor lhes conceda o seu Espírito Santo e eles recebam o poder para não somente crerem, não somente ouvirem, mas também viverem, praticarem tudo aquilo que está escrito em tua mensagem. Abençoa-nos, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amigos, que Deus os abençoe. Nós temos então um próximo encontro marcado também no nosso próximo dia de culto, no domingo às 20 horas. Eu espero você aqui para termos então mais um momento precioso de estudo da Palavra de Deus. E nós seguiremos com a nossa série de mensagens baseada na Carta de Tiago a todos nós que vivemos hoje no século 21. Um abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.